Bom dia, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a sua vida hoje, dia 12 de abril de 2020, domingo de Páscoa, domingo onde nós nos alegramos como igreja com a ressurreição do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. O Conselho da Igreja Presbiteriana Getsemane havia pensado algumas situações para esse domingo. Assim como nós fizemos no ano passado, o nosso desejo era de hoje nós termos aí um momento de café da manhã, aquele momento de comunhão, aquele momento onde você se reúne com seus irmãos, cada um trazendo seu prato, aquele momento onde é tão gostoso você perceber todo mundo se ajudando no arrumar das mesas, ali na organização da cozinha, no café, aquele bate-papo, mas infelizmente não foi possível a gente ter esse momento, né? Esse momento que viria logo depois do nosso culto pela manhã, culto da ressurreição. Mas Deus é quem sabe de todas as coisas, Deus está no controle, a gente precisa lembrar disso, nesse momento dessa pandemia, desse momento onde as pessoas estão completamente preocupadas, aí, nervosas, né, por conta das notícias, muitos aí sem esperança, muitos aí sem enxergar a luz no fim do túnel. Mas nós estamos aqui hoje, domingo, né, de Páscoa, e eu gostaria de meditar num texto da palavra juntamente com você. É um texto que me chamou muito a atenção nesses últimos dias. Geralmente, quando é culto de Páscoa, a gente pega ali os relatos dos evangelhos, né, falando ali dessa parte, né, da vida de Jesus, depois da sua morte, quando ele reaparece aos discípulos de novo. Afinal de contas, a Páscoa é isso, né, é a alegria que nós sentimos, né, em saber que o nosso Salvador venceu a própria morte. E ele venceu por nós, por mim e por você. Eu quero que você abra a sua Bíblia juntamente comigo na carta de Paulo aos Romanos. Essa é a primeira vez que eu uso Romanos, né, em uma ocasião de culto de Páscoa, mas eu tenho certeza que é um texto que vai falar ao seu coração. Já falou muito ao meu na minha história. Romanos capítulo 8, estou com a minha Bíblia aberta aqui, eu vou ler do verso 31 até o verso 39, mas a gente vai meditar um pouquinho mais em um único versículo. O texto diz assim, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Considerados, fomos como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai de amor, nós estamos diante da Tua Palavra hoje, neste domingo de Páscoa, onde nós nos alegramos, porque o Senhor revelou a nós a ressurreição do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos, porque isso é prova do Teu amor, e pedimos que essa palavra, Pai, fique gravada no nosso coração, trazendo edificação, trazendo restauração da nossa paz, restauração da nossa esperança naquele que entregou a vida por nós, ó Pai, vencendo a própria morte para nos dar, assim, juntamente com Ele, vida. Nós te louvamos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como a gente tinha mencionado, né, a igreja fazendo esses planos todos, eu quero fazer desde já um convite para você, ok? Então, aqui está pegando a luz do sol. Eu quero fazer um convite especial para você. Use esse dia, já que você está aí na sua casa, passe um tempo com a sua família, tome um café da manhã depois de ouvir essa mensagem, se você ainda não tomou, juntamente com eles, tenha um tempo de oração. Porque, meus irmãos, eu tenho certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, é isso que a gente vem falando domingo após domingo nesses nossos encontros online, não é verdade? Eu tenho certeza de que, por mais que até os governantes fiquem sem saber o que fazer, né, isso
não significa que Deus não sabe, né, o que ele deve fazer. Ele está no controle de toda a situação e a palavra dele nos garante, nos assegura isso. Eu gostaria, nesse momento, nessa manhã, juntamente com você, de focar aqui em um único versículo, tá? E eu vou dizer o porquê. É o verso 34 que diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus irmãos, existem situações na vida onde, independentemente dos problemas, né, a gente chega à conclusão de que nós os enfrentamos. Né? Não existe quem não enfrente problema. Né? Não existe aquele super-homem, a figura do super-crente, né? Aquela pessoa que não passa por períodos de tribulação. Né? Isso não existe. Isso aí é uma figura utilizada aí por lideranças, né, de algumas igrejas que têm outros objetivos, né, que são diferentes da pregação do Evangelho. O cristão passa por dificuldade? Passa. Né? Ele passa por momentos de sofrimento? Passa. Né? E o cristão ele está também envolvido, né, no meio, ele vive no meio de uma sociedade que passa, né, por altos e baixos, ultimamente muitos mais baixos do que altos. Né? E as pessoas sofrem, né? A sociedade sofre, né? O mundo, a natureza geme. Eu tenho me recordado aqui de um livro que eu li, do Augusto Cury, chamado Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, e ele falando sobre essa questão, né, de enfrentar as dificuldades, ele diz o seguinte: estudo recente do Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, aponta que, ao longo da vida, 1 em cada 2 pessoas deve desenvolver um transtorno psiquiátrico, ou seja, mais de 3 bilhões de pessoas. E ele diz ainda: estamos no apogeu da indústria do lazer, mas nunca houve uma geração tão triste e depressiva como a nossa. Estamos na era do conhecimento, da democratização da informação, mas nunca produzimos tantos repetidores de informações em vez de pensadores. Nunca produzimos tantos repetidores de informação em vez de pensadores. Por isso, estou mencionando isso por conta da gente estar aqui no meio dessa pandemia do coronavírus. Né? E hoje é um dia onde o exercício que a palavra nos chama, né, é o exercício para a gente focar em Deus e naquilo que Ele já fez por nós. Nós ficamos muitas vezes aí passando horas e horas na frente da televisão, né, ouvindo notícias, e existe sim, meus irmãos, uma guerra ideológica, existe partidarismo, política no meio dessa situação toda, e as pessoas, algumas, né, nesses dias têm dito assim: por que os telejornais eles mostram tanto as notícias de pessoas morrendo, né, por conta aí do vírus, ao mesmo tempo que não mostram, né, as pessoas que estão sendo curadas? E aí, quando a gente só tem notícia ruim, né, como é que vai ficar a nossa psique, como é que vai ficar aí o nosso emocional? Fica abalado, né, sem sombra de dúvida. Nós ficamos aí muitas vezes preocupados, nós ficamos muitas vezes angustiados. É nessa hora que a palavra de Deus entra e ela traz conforto para nós. Esse verso 34, ele nos mostra de que não existe mais condenação para aqueles que estão em Jesus. E isso está ligado com a sua morte, com a sua ressurreição, está ligado com a missão que Jesus deu para nós, deixou para nós. Esse texto de Romanos 8, 31 a 39, para mim é um texto muito especial, faz parte da minha vida. Porque hoje sou pastor presbiteriano, mas eu já passei por altos e baixos. E em um momento de passar pelos baixos, vamos dizer assim, né, é um momento onde eu ali, um jovem membro da mocidade na igreja presbiteriana da Vila Paulicé em São Bernardo do Campo, mais faltava do que ia na igreja. E certa vez eu passei ali no culto, né, eu fui no culto com a minha mãe, depois ela tanto insistir, e ao término do culto, o pastor, que era o meu pastor na época, reverendo Ananias, ele me puxou pelo braço e falou assim: você tem um minuto? E eu fiquei meio sem jeito, né? Poxa, já deve vir bronca do pastor aí. E ele falou: senta aqui comigo. Né? E naquele momento onde todo mundo está ali se confraternizando, se abraçando, tomando um cafezinho, ele sentou no banco comigo e abriu Romanos 8, 31 e 39. E ele me fez refletir acerca da minha vida com Deus.
né, e foi um momento crucial. Deus usou, né, esse homem na minha vida para que de fato eu retornasse à comunhão, para que eu levasse Deus a sério na minha vida. Isso não significa que hoje eu sou um super crente. Assim como você, eu tenho as minhas angústias, né, todos nós temos, mas a palavra de Deus em todo momento está aí para nos auxiliar, né? E nesse versículo, então, baseado no verso 34, eu gostaria de, nessa manhã de Páscoa, nessa manhã onde nós levamos o nosso coração a Deus, onde Deus, né, faz com que a alegria seja parte da nossa vida, eu gostaria de deixar duas lições aqui, baseados nesse verso 34, ok? A primeira lição que eu gostaria que você refletisse, que você lembrasse, eu tenho certeza que você já sabe disso, é que a missão de Jesus era morrer por nós. Então olha só, né, olha para a tua vida, olha para tudo que você tem enfrentado hoje, para todas as dificuldades, né, e essa primeira lição, de um modo inicial, no começo dela, pode ser que você pense assim, poxa, mas que notícia ruim, que notícia triste, porque de fato a missão de Jesus era morrer por nós. Você já deve ter lido o Evangelho, né, pelo menos uma vez na sua vida. Se você não leu de forma contínua, de pegar um livro, né, eu vou mencionar aqui Marcos e João. Se você ainda não fez isso, fica o convite para você fazer, tá? Para você ler o Evangelho todo. Se você ler Marcos, por exemplo, você vai perceber ali que pelo menos 3 vezes Jesus ele afirma para os discípulos, para aqueles que caminhavam mais próximos dele, de que ele iria morrer. Se você olhar Marcos 8, do verso 31 a 33, você vai ter lá o texto onde Jesus prediz a sua morte e ressurreição pela primeira vez. Então olha só que interessante, Jesus escolhe alguns homens para caminhar juntamente com ele, e durante essa caminhada, durante esse discipulado, né, Jesus não se preocupava apenas em palavras palavras que pudessem alegrar o coração deles, né, palavras positivas, né. Se fala muito naquela confissão positiva hoje, né, a gente precisa muitas vezes olhar no espelho e dizer, você é um vencedor, você é isso, você é aquilo, mas Jesus muitas vezes trazia palavras ali de reflexão para os discípulos, e Jesus deixou muito claro o que ele viria fazer, qual que era a sua missão. E ele diz, eu vim para morrer, né? O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos traidores, na mão daqueles que irão matá-lo, mas ao final, ao terceiro dia, ele ressuscitará. Então em Marcos 8, 31 a 33, você tem Jesus afirmando isso pela primeira vez. Você também tem o texto correlato em Mateus e Lucas, ok? No capítulo 9, você tem Jesus pela segunda vez dizendo, o Filho do Homem está para ser entregue, o Filho do Homem irá morrer. E no capítulo seguinte, capítulo 10, o verso 32 ao 34, você tem Jesus pela terceira vez dizendo que o Filho do Homem estaria entregando a sua vida. E não apenas em Marcos, ok? Aqui eu só estou mencionando esses 3 textos para você perceber, não foi uma vez que Jesus disse isso, foram 3. Preparando os discípulos, né? E nas 3 ocasiões, depois você leia lá na sua Bíblia, Marcos 8, 9 e 10, você vai perceber Jesus preparando-os para essa questão. O Filho do Homem está para ser entregue na mão daqueles que irão prendê-lo, na mão daqueles que irão matá-lo, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E a impressão que eu tenho é que os discípulos tiveram muita dificuldade de entender, ou talvez o seu emocional trazia um bloqueio. Não, de forma nenhuma isso vai acontecer. Pedro chegou até a ser repreendido por Cristo por conta disso. Mas é muito interessante também você observar o que João traz no seu evangelho. Eu tenho algumas passagens aqui que eu quero deixar com vocês. João capítulo 6, eu vou ler do 38 ao 40, o texto diz assim, olha só que interessante. Porque eu desci do céu, na verdade eu escrevi aqui, a minha letra está tão difícil que eu não entendi. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Olha Jesus dizendo. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, olha só o que ele diz, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Mais uma vez ele diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, João também relata aqui no seu evangelho, e deixa muito claro que Jesus ele tinha consciência da sua missão e que sua missão incluía
o seu sofrimento, a sua paixão, né, a sua morte, a sua entrega na cruz do Calvário. Ainda no capítulo 8, verso 51, João diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então, olha só que palavra. Vamos gastar algum tempo aqui nesse versículo, capítulo 8, verso 51. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Nós estamos alegres. E a Páscoa é isso. A Páscoa é um relato da ressurreição de Jesus, da sua morte, da sua entrega, né, de um homem, do próprio Filho de Deus, do Deus que se faz homem e que tinha consciência de que a minha eternidade e a sua eternidade estavam em jogo. Então, nesse momento onde a gente fica preocupado, né, com o rumo que esse mundo está tomando, né, a Páscoa vem para tranquilizar o nosso coração, para mostrar que o Evangelho relata a morte, mas relata também a ressurreição de Jesus. E quando ele diz, daqueles que o Pai me deu, né, quando ele deixa claro, eu também o ressuscitarei no último dia, meus irmãos, o nosso coração precisa descansar, e a gente precisa, e a gente tem a oportunidade, né, nesse dia, nesse domingo de Páscoa, de descansar em Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Eu fico me perguntando, dessas pessoas que morreram nessa pandemia, existiam cristãos? Sim. E eles morreram? Sim. Mas eles não morrerão eternamente, por conta da ressurreição de Jesus. Ainda no capítulo 11, verso 25 de João, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha só que coisa maravilhosa, né? E a gente precisa lembrar de uma questão. A morte física, ela vem para o cristão não apenas pelo coronavírus. Quantas pessoas morreram, né, só no ano de 2020 de acidente de carro, né, de doenças do coração, de câncer, né, de AIDS? Quantas pessoas morreram e aí, por conta, né, de suicídio? Pessoas que queriam certamente eliminar a dor, mas o desespero era tão grande que a pessoa tira a própria vida, né? Quantas pessoas morreram? Quantos perderam pais, mães, maridos, esposas, filhos, né? Mas a palavra está dizendo, Jesus ele diz para nós, né? E a gente precisa ter tranquilidade nisso. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ainda o último texto que eu vou mencionar de João, agora no capítulo 12, verso 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Então por que eu estou mencionando todos esses versículos? Para você ter a consciência, né, de que a morte de Jesus não foi um acidente no sentido de que Jesus não sabia que isso ia acontecer. Ele sabia, né? E imagine você a angústia que isso trazia no seu coração. Leia os evangelhos e você vai ver isso. Leia os evangelhos e você vai perceber, assim como eu mencionei em Marcos, 3 vezes ele dizendo: o Filho do Homem está para ser entregue, a hora está chegando, a minha hora está chegando, a minha vontade consiste em fazer a vontade do Pai, a minha fome consiste em fazer a vontade do Pai, né? Eu vim porque eu tenho uma missão, e a missão que eu recebi do meu Pai. E você vai perceber, né, Jesus ali sendo algo que esse verso de Romanos 8,34 diz, e muitas vezes nós não lembramos. E aqui eu quero deixar a segunda lição. Se é a primeira lição que nós devemos meditar nessa manhã, e isso é motivo de gratidão, é de que a missão de Jesus era morrer por nós. A segunda lição, baseada na parte B do versículo 34 de Romanos 8, diz que a morte de Jesus anulou a nossa condenação. Portanto, nós somos verdadeiramente livres. Olha lá, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Presta atenção que ele diz agora: o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Interessante que quando a gente estuda a vida de Jesus, quando nós estudamos acerca do seu ministério, nós aprendemos que Jesus ele tinha 3 ofícios, né? O ofício de profeta, o ofício de sacerdote e de rei. Lembrando que o Antigo Testamento nos mostra que profeta era aquele, de uma forma bem resumida para a gente lembrar, era aquele que recebia a mensagem de Deus. Se você olhar, por exemplo, Isaías,
Jeremias, Amós, muitas vezes nos seus escritos eles vão dizer assim: assim diz o Senhor. Então, quando você lê esses escritos dos profetas, eles não traziam palavras deles, né? Sim, eram palavras deles no sentido que Deus permite com que cada um demonstre até a sua pessoalidade na escrita, mas o cerne, a mensagem em si é uma mensagem de Deus. Por isso que você vai ver, assim diz o Senhor. O profeta era esse então, era considerado boca de Deus, né? E existe até uma discussão se existem profetas hoje, até quando a gente vai para o seminário, muitos dizem que ali o seminário é a casa de profetas. Creio eu, aqui uma opinião, que não existe problema da gente entender que o pastor hoje é um profeta, desde que ele esteja pregando o evangelho. Não creio em novas revelações. Eu creio que toda a revelação de Deus está ali na palavra. Assim como Paulo diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para toda boa obra. Então, no sentido de que o pastor ele se mantém fiel à palavra de Deus, não tem problema a gente equiparar ali a profeta, né? Mas eu ainda prefiro, né, ser chamado de pastor e não de profeta, e prefiro chamar de profeta os homens, né, que a Bíblia assim os designa, ok? Se Jesus ele tem esse ofício de profeta, ele também tem um ofício de sacerdote. Se você pegar, por exemplo, Moisés ele recebia mensagem de Deus para trazer ao povo, e ele tinha Arão, seu irmão, que era sacerdote. E ali no sacerdócio no Antigo Testamento, você há de lembrar juntamente comigo que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali, né, no Santo dos Santos para clamar a Deus, para apresentar os pedidos de perdão, né, por conta do pecado do povo. Ele era então alguém que representava o povo diante de Deus. Ele clamava ao Senhor pelo perdão dos pecados do povo. E Jesus ele também é o sacerdote. E também o rei, né? Lembra que quando você tem a instituição do reinado lá no povo de Israel, você tem o primeiro rei, quem era? Saul. Por quê? Porque o povo de Israel olhou para os outros povos e, assim como eles tinham um rei humano, né, eles queriam ali um rei humano, e Deus queria que eles entendessem de que ele, né, o Senhor, era o rei daquele povo. Mas aí ele diz, já que vocês querem, vocês terão um rei. E aí a gente tem a história de Saul, e a história de um homem que achou que deveria fazer a vontade dele e não a de Deus. Deus tira o reinado dele, deixa o reinado com Davi. E ali nós temos os reis de Israel. E quando a gente olha para Jesus, Jesus, ele de uma forma eficaz, ele é o profeta dos profetas. Ele é o sacerdote dos sacerdotes e ele é o rei dos reis. O Novo Testamento deixa isso bem claro. Mas é muito interessante que esse texto de Romanos nos mostra, né, um outro ofício de Jesus, Jesus como o nosso intercessor. Se você olhar para o capítulo 8 de Paulo aos Romanos, você vai perceber, né, o Espírito Santo intercedendo, retirando a nossa condenação. Né? E muitas vezes, quando nós pensamos em um intercessor, nós pensamos no Espírito, mas Jesus também é intercessor. É isso que o Espírito está dizendo. Ou melhor, é isso que Romanos está dizendo. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que é o intercessor? Aquele que pede em favor de outro. Então, meu irmão, você está aí na quarentena, você está aí preocupado com a sua vida financeira, preocupado com o seu trabalho, com a sua saúde, com a manutenção da sua casa, mas eu gostaria que você lembrasse, à luz de Romanos 8,34, que Jesus está assentado, né, à destra de Deus, à direita de Deus o Pai, e que Ele também intercede por você. Então você tem motivo de sobra para agradecer a Deus, para louvar a Deus e para fazer deste domingo de Páscoa um domingo de alegria na sua vida, porque aquele que morreu é também aquele que ressuscitou e está assentado à direita de Deus. Interessante, falando desse papel, né, de Jesus como nosso intercessor, eu quero mencionar o que John Piper traz em um livro muito interessante para você ler na Páscoa, A Paixão de Cristo, e ele diz que Jesus morreu e ele elenca ali 50 motivos pelos quais Jesus morreu. E um dos motivos, ele diz, Jesus morreu para remover a nossa condenação. Olha que interessante, ele diz assim, a grande conclusão do sofrimento e morte de Cristo é que nenhuma condenação há para os que são de Cristo Jesus.
Estar em Cristo significa estar em relacionamento com Ele pela fé. Fé em Cristo nos une a Ele, de modo que a sua morte se torna a nossa morte e a sua perfeição se torna a nossa perfeição. Cristo se torna em nosso castigo, que não precisamos mais carregar, e também em nossa perfeição, que não conseguimos desempenhar. Então, o pastor John Piper ele vai dizer que nenhuma condenação há para nós, né? E muitas vezes nós nos sentimos acuados aí pelos problemas que enfrentamos, acuados pelos pecados que ainda cometemos e pensamos que Deus vai nos abandonar. Mas ele diz que não. Por quê? Ele diz ainda, quando se faz a pergunta quem nos condenará, presume-se a resposta, ninguém. Então, se declara a base para isso. Cristo Jesus é quem morreu. Olha o que ele diz agora. A morte de Cristo assegura nossa liberdade da condenação. É tão certo que não seremos condenados, quanto é certo que Cristo tenha morrido. Eu vou ler essa parte de novo, né? Porque Piper está baseado na Bíblia. E essa é uma verdade que esse texto diz para nós. É tão certo que não seremos condenados, quanto é certo que Cristo tenha morrido. Você crê no Evangelho que nos diz que Jesus morreu? Então creia, ele morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. É tão certo que Cristo morreu da mesma forma que é tão certo que nós não seremos mais condenados diante de Deus. Não seremos condenados duas vezes pela mesma ofensa. Cristo morreu uma vez por nossos pecados. Não seremos condenados por eles. A condenação se foi. Não porque não existe mais, mas porque ela já aconteceu. E ele ainda diz que muitas vezes o mundo pode nos condenar, mas ele vai dizer, essa condenação não cola, ela não pega, porque ela jamais vai anular aquilo que Jesus fez, ou seja, né, nos livrar de fato da morte eterna, da condenação do pecado. Ele diz ainda, o mundo fará a sua condenação, poderá até colocar a espada contra nós, mas sabemos que o mais alto tribunal já julgou em nosso favor, e ele menciona o verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra? Com sucesso, ninguém, ele afirma. Se eles nos rejeitarem, ele nos aceita. Se eles nos odiarem, Jesus nos ama. Se o mundo nos meter na prisão, Jesus liberta o nosso espírito. Se o mundo nos afligir, Jesus os refina pelo fogo. Se o mundo nos matar, Jesus faz disso um caminho ao paraíso. Eles não conseguem nos vencer. Cristo morreu. Cristo ressuscitou. Estamos vivos nele. E nele não há condenação. Fomos perdoados e somos justificados. E ele menciona ainda Provérbios 8:21, que diz que o justo é intrépido como leão. Meus irmãos, nesse domingo de Páscoa que a gente possa lembrar disso. Que você medite nessas duas pequenas lições. A missão de Jesus era a missão de morrer por nós. E a morte de Jesus anula a nossa condenação. Pensando nisso, caminhando para o final, eu gostaria de que você meditasse em duas questões, né? A primeira delas diz que nós devemos ter gratidão de que, de fato, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Você pode ter dificuldade financeira, você pode estar com medo do seu emprego, você pode estar trabalhando demais, né, por conta do coronavírus, aí os irmãos da área médica, né, os enfermeiros, gente que trabalha nos hospitais, né, os próprios médicos em si. Você pode estar exausto, você pode estar desanimado, mas hoje é domingo de Páscoa. E hoje você precisa parar por um momento e refletir acerca da missão de Jesus, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou seu Filho. E Jesus morreu para todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse vida eterna. É isso que significa Páscoa, né? O Jesus intercedor, aquele que é profeta, sacerdote, rei e que também intercede por nós. Então, por mais que você passe por dificuldades, né, nutra no seu coração gratidão por tudo que Deus já fez em Cristo Jesus por você. E eu gostaria também que você meditasse na sua vida pós-quarentena. O que fazer por aquele que morreu por mim? O que eu posso fazer por Jesus, que entregou a vida por mim? Que por 3 vezes disse para os discípulos, olha, o meu momento, a minha hora está chegando.
Eu serei entregue na mão, né, dos acusadores, daqueles que não creem em mim, mas tenham paz, tenham tranquilidade, porque ao terceiro dia eu ressuscitarei. E Romanos diz também que nós morremos a sua morte, nós ressuscitamos com ele. Então, meus irmãos, em Cristo nós temos vida eterna. Pense na sua vida, né? Ore a Deus para que essa quarentena termine, né? Eu não vou arriscar dizer quando ela vai terminar. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas e ela pode sim ainda se estender por bastante tempo. E Deus pode estar assim trazendo restauração, trabalhando, continuando a trabalhar para que as pessoas de fato percebam a necessidade que existe de entregar a vida ao nosso intercessor, ao nosso Salvador e Senhor Jesus. Então, eu não vou aqui profetizar quando essa situação vai terminar, mas não existe problema nenhum em nós orarmos para que Deus nos livre de todo esse mal, para que a vida volte ao normal. Então interceda e pense na sua vida. Não peça simplesmente para Deus te livrar do mal, mas peça para que esta gratidão no seu coração te leve a perguntar o que eu posso fazer, né, por aquele que entregou a vida por mim. De uma forma mais prática, o que eu farei, né, pela igreja do Senhor Jesus. O que eu farei pela igreja? Qual será o meu trabalho? Como será a minha dedicação? Né, por conta de todo o amor que Deus em Cristo Jesus já demonstrou por mim. E que desta maneira nós saiamos dessa quarentena fortalecidos, que nós saiamos focados em Jesus, naquele que tinha convicção de que a sua obra, o seu trabalho era fazer a vontade do Pai, ou seja, entregar a própria vida por mim e por você. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo na sua presença. Feliz Páscoa, e que você tenha, né, essa gratidão, e essa gratidão te leve a ser um servo melhor, um servo obediente, um servo dedicado, um servo que ama Jesus e ama a sua igreja. Grande abraço, nós nos encontramos em breve com a graça de Deus. Fique com Deus. Vamos orar encerrando. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez por nós. Continua a nos abençoar, continua a tratar das nossas vidas e a fazer com que neste dia tão importante, ó Pai, para a história do cristianismo, onde nós lembramos da morte e da ressurreição de Jesus, que o Senhor faça com que essa palavra fique gravada no nosso coração, trazendo para nós edificação. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.